Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à AgroGlobal 2023. Eu sou o Alexandre da Silva e estou aqui para apresentar este Floresta na Moda. É a segunda vez que este evento se realiza, aqui neste mesmo espaço. Para isso vamos ter aqui um bate-papo, mais ou menos isso, com alguns intervenientes e também uns desfiles com roupas técnicas que são utilizadas nas nossas florestas. Para isso eu vou chamar aqui junto de mim aos oradores que vão estar aqui comigo: Joana Faria, Paula Salazar, João Fernandes e Carlos Montemor. Confortáveis. Uma salva de palmas para eles. Fica bonito se calhar fazer tipo uma intermeada. Exatamente. Exatamente. Ora, muito bem. E para dar início a este evento, vou chamar a Susana Brígido, da To Be Forest, para falar um pouco do evento e também das pessoas aqui presentes. Susana. E José Luís Carvalho também, da Navigator. Peço imensa desculpa. Está aqui os dois. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez neste evento e espero que seja um momento divertido, mas pedia-vos pelo menos uns segundos para refletirem porque é que estamos aqui. E eu próprio, que ando há muitos anos no mundo florestal, não tinha bem a noção da gravidade dos acidentes de trabalho. E por isso, todos os anos, e são todos os anos, há pessoas que muitos de nós nem fazemos a mínima ideia como se chamam, porque não têm direito a vir nas primeiras páginas dos jornais, que têm sérios problemas de acidentes e alguns são mesmo, obviamente, mortais. Por isso, são esses pequenos segundos que vos peço que pensem no assunto. A partir de agora, vamos tentar ultrapassar isso e vamos ver como é que podemos, de facto, na prática, tornarmos todos melhores e com capacidade de ter um trabalho digno, responsável e sem acidentes. Obrigado. Boa tarde a todos. A Floresta na Moda é um evento que pretende ser fora da caixa. A To Be Forest trabalha com várias empresas na área da certificação florestal. Todos os dias acompanhamos as empresas no terreno e vemos que há ainda um passo grande, embora já tenha havido, em termos de certificação florestal, uma grande evolução em termos de utilização de equipamentos de proteção individual, em termos de cumprimento da regulamentação de higiene e segurança. No entanto, há aqui ainda um trabalho a fazer e, nesse sentido, há que fazer coisas diferentes que abranjam outro tipo de públicos, outro tipo de abrangências e nada como os técnicos a transmitirem esta informação. Os novos equipamentos que existem, que muitas vezes não estão acessíveis nas diversas partes do país onde nós trabalhamos e, portanto, é trazer para aqui as marcas de referência nestes equipamentos, com os novos equipamentos e pôr também empresas que trabalham todos os dias no campo a validar que o tema da segurança é um tema. Nós precisamos cada vez mais que a segurança seja uma prioridade, é uma questão social do mundo rural e, nesse sentido, lançámos a Floresta na Moda exatamente para isso. Vamos fazer diferente e melhor na questão da segurança. Agradecer a todos, agradecer à Navigator por se disponibilizar a co-organizar connosco, agradecer a todos os parceiros que hoje vão estar aqui envolvidos neste evento, que vão estar aqui a passar, como é óbvio, não é a sua profissão, ser modelo, portanto vai ser um desafio e aí peço que o público puxe por estas pessoas. Agradecer ao Alexandre a sua participação e aqui a todos os oradores que estão presentes e que vão nos partilhar um pouco todas estas questões de uma forma mais profissional e com diversas vertentes de acordo com a regulamentação e também com a certificação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Alexandre. Bom, vamos então dar início aqui à nossa conversa. Eu confesso que sou um amante da natureza, gosto muito de floresta. Hoje em dia prefiro até mais a floresta do que a praia, que todos nós, se calhar, muita gente gosta. Eu pessoalmente gosto muito mais do campo. Tive o prazer de acompanhar há alguns dias umas filmagens pelo nosso país, sítios fantásticos, a nossa floresta, desde o eucaliptais, a parte de pinheiro, todo o tipo de floresta que a gente possa imaginar que existe no nosso país. E para isso eu vou fazer aqui
uma conversa com estes intervenientes, que são pessoas mais especializadas nesta área, e faço então a primeira pergunta à Joana Faria, da FSC. Joana, olá, boa tarde. Qual é a importância da certificação na promoção da utilização de equipamentos de proteção individual? Basicamente, eu vou passar aqui o meu, depois já fico com esse. Obrigada. Tens que falar junto aqui. Sim. Exatamente. Sim? Ok. Então, antes de responder a essa questão, Alexandre, também agradecer o convite à To Be Forest e à The Navigator Company. Esta é a segunda edição deste evento e o FSC esteve presente também na primeira edição. E como eu referi na altura, este é um tema que não se esgota e, portanto, é sempre bom relembrarmos que as questões da segurança são muito importantes. Depois, concretizando na pergunta que colocaste, dizer que, de facto, a questão de garantir que os trabalhadores dispõem de equipamentos de proteção individual é um dos requisitos da certificação. E quando eu falo de trabalhadores, falamos tanto de subcontratados como de trabalhadores próprios. Mas eu diria que as grandes vantagens aos benefícios da certificação relativamente a esta questão é, acima de tudo, a sensibilização e a formação que também estão inerentes ao processo e que ajudam os trabalhadores e todos os envolvidos nas operações florestais a saberem como usar e que equipamentos usar. Acho que já muitos dos que estão aqui, ou a maioria, já viu, por exemplo, um motosserrista com o seu capacete, mas depois a viseira para cima, ou os auriculares. Está calor. Está calor, exatamente, não é confortável e, portanto, a segurança é colocada em causa na mesma se nós não utilizarmos os EPIs de forma correta. E, portanto, eu diria que, acima de tudo, Os EPIs que são equipamentos de proteção individual. equipamentos de proteção individual. E, portanto, eu diria Eles utilizam muitas siglas e depois é muito difícil, começam a falar comigo e depois tem que andar Sim, exatamente, então, os equipamentos de proteção individual. Portanto, eu diria que, acima de tudo, é o facto de eles terem formação específica para a atividade que estão a desempenhar, a desenvolver, terem supervisão e poderem então utilizar estes equipamentos de proteção individual da melhor Só forma. um pouco, para quem está aqui, que se calhar não conhece, Joana Faria, o que é o FSC? Então, o FSC é uma sigla que representa É uma sigla. Forest Stewardship Council, é um dos sistemas de certificação que está presente em Portugal. E a To Be Forest e a The Navigator Company são dois dos titulares de certificado, ou seja, das organizações, das empresas que estão certificadas pelo sistema e que têm que então cumprir estes requisitos, que são inúmeros, passam pelas questões ambientais, económicas, mas também sociais, onde então se integram estas questões mais vocacionadas com a segurança dos trabalhadores. Então é essencial, a certificação também faz parte das boas práticas de segurança nas florestas. As boas práticas fazem também parte da certificação florestal. Exatamente. Vou passar então agora a Paula Salazar, da PFC Portugal. Paula, uma pergunta fácil para queijinho. Qual é a importância da certificação na valorização dos recursos humanos? Bom, basicamente sendo certificada, as pessoas são melhores, são piores, qual é a grande vantagem? basicamente a valorização dos recursos e a certificação veio aqui ajudar principalmente... Desculpa, eu vou trocar a coisa que eu acho que esse microfone está fantástico. Talvez não esteja a ajudar, não. Obrigada. Mas basicamente, agora estou... Sim. A valorizar, portanto, a valorização vem muito, ou passa muito pela profissionalização até desta atividade. Isto com a parte toda que a certificação traz, portanto, a componente social que a certificação trouxe para esta atividade. Os trabalhadores, operadores florestais fazem parte, são uma componente muito importante porque são partes diretamente afetadas e, portanto, eles têm requisitos normativos diretamente que se relacionam com eles. E, portanto, sendo uma atividade florestal, uma atividade de alto risco, que traz muitas vezes acidentes graves e até a morte, não é compatível que uma floresta seja sustentável e que depois a componente social não seja. E, portanto, a certificação veio exatamente apoiar todo este processo e a profissionalizar. Nós sabemos que há alguns setores que são mais fáceis, são mais confinados em si, as empresas já têm técnicos de segurança há muito tempo e dão esse apoio.
mesmo, por exemplo, na construção civil também passou-se por esse processo e agora parece que a certificação está a alavancar também um processo de saúde e segurança e de melhores condições de trabalho. É dar condições aos trabalhadores e também formação para que façam um trabalho correto, profissional e não seja aquele biscate de fazer uma limpeza ou de fazer uma desflorestação qualquer sem qualquer tipo de formação. Muito bem, obrigado, Paula. E passar ao próximo interveniente, João Fernandes, do ICNF. João, ICNF, o que é o ICNF? Mais uma sigla. Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e neste caso ligado ao COTF, Centro de Operações e Técnicas Florestais de Lausanne, que é o único, ou era o único centro vocacionado para este tipo de formação na área da exploração florestal e das técnicas florestais. Depois sabem tudo na ponta da língua, deve ter impressão. Isso é teleponto. São muitos anos, e a maioria das pessoas também sabe então o que uma pergunta fácil para Cajinho também. Qual é o papel do ICNF na promoção da utilização de equipamentos de proteção individual, ou os... equipamentos de proteção individual ou os EPIs? Pronto, os EPIs. Se fizer. Ok. Não, a questão é que, e o centro é um centro antigo, é um centro que tem 30 anos, é um centro que foi dado e foi oferecido a Portugal pelo governo norueguês e foi o único centro e o primeiro centro vocacionado para esse tipo de atividade. Daí a sua importância é um pouco mais uma importância histórica. Foi o que formou praticamente toda a gente nesta área da formação na utilização de máquinas, principalmente a exploração florestal. Vamos a falar mais dos equipamentos motomanuais, entre outros também, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, mais usados são e são aqueles que também, de algum modo, mais acidentes provocam. Okay? Portanto, o papel do ICNF mantém-se no mesmo, continua a dar formação nessa área. Hoje já há mais gente a fazer isso, mas ele começou por ser, ou como é que sei, a trabalhar um pouco como extensionista, isto é, formar formadores que mais tarde iam desenvolver essa atividade e que foram desenvolvendo essa atividade, muito ligado e muito também suportado na altura neste caso pela Selbig, na altura Billerud, como eram países nórdicos e que investiram em Portugal, essa questão da formação era uma questão praticamente inerente já nesses países nórdicos e nós, seguindo essa continuidade e porque o centro tinha sido oferecido pelo governo norueguês, continuamos a desenvolver essa atividade e estamos abertos até hoje e continuamos a desenvolver essa atividade tanto aos operadores como naquilo que mais nos interessou sempre, que foi dar a formação aos técnicos. Isto é, qualquer aluno das universidades, politécnicos ou escolas de formação profissional passam muitas vezes pelo centro e isso depois mais tarde reflete-se nessa atividade que os próprios esses novos técnicos desenvolvem nas suas atividades ou formarem também essas técnicas passam pelos equipamentos que vestem e também pelas práticas. E pelas práticas, fundamentalmente pelas práticas. Porque a questão dos equipamentos hoje é uma questão transversal. E sobre esse aspecto, também nos últimos anos, houve efetivamente uma grande evolução. Nós, quando falamos dos últimos anos, se eu falar nos últimos 20 anos, há 20 anos atrás, praticamente não se viu equipamento de proteção individual exposto em nenhuma vitrine de quem vendia motosserras. E hoje isso praticamente aparece em todo lado. Essas evoluções têm sido, de facto, importantes e são cada vez mais essa divulgação. Depois é a questão das pessoas usarem ou não corretamente esses equipamentos, mas que hoje já são muito mais visíveis do modo como eram há uns anos. Vocês dão a formação, as pessoas vestem ou não e vão lá a seguir as certificadoras dizer não tem ponto vermelho. Não, o problema não é bem esse. A gente da formação não vestem ou não, vestem. Vestem. Não quer dizer que lá fora vistam, mas têm que vestir. E nesse aspecto, estas questões das certificações, ao exigirem também todo esse tipo de regras, acaba por também promover esse tipo de utilização desse tipo de equipamento. Que é desse equipamento que estamos a falar. Isso inclui o quê? Também a questão das boas práticas, etc. Porque falamos muitas vezes nos equipamentos de proteção individual, neste caso de diversa gente, mas também não nos podemos esquecer também dos dispositivos de segurança das próprias máquinas. Claro. Que também são complemento dessa atividade. Bom, por falar então na questão dos equipamentos de proteção individual, vou passar agora a um momento diferente, antes de passar ao próximo orador, o Carlos Montemor, que é da ACT, que também é uma sigla que já agora... Eu vou passar aqui, com licença. Só para... O que é ACT? Não é uma escola de atores? Não. Pronto. A Autoridade para as Condições de Trabalho é a ex-Inspeção do Trabalho. Ok. O Carlos, é lá. João já chegou aqui, não já? O João tocou aqui no microfone. Ok. Então agora vamos, antes de passar a palavra ao Carlos Montemor, vou chamar aqui ao pé de mim, da Veste Heróis, Emanuel Ribeiro, que entra assim, derrompante pelo palco adentro, põe espetáculo. Emanuel. Boa tarde. E que bonito, um em cada lado, fica bonito assim. Ficas bem aí. Manuel,
A Vestiheróis tem alguma coisa a ver com a Marvel, com alguma coisa de super-heróis, ou é só mesmo para pessoas que trabalham nas florestas? Efetivamente, antes de mais, boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. E obrigado pelo convite. Foi muito importante estarmos aqui a representar o Made in Portugal. Sobre essa pergunta, o Vestiheróis foi um conceito que nós usamos como slogan, mas que depois se materializou de uma forma muito importante. Porquê? Porque nós começamos a fardar o INEM, começamos a fardar o ICNF, começamos a fardar a GNR, começamos a fardar um conjunto de entidades que desempenham tarefas efetivamente heroicas no seu dia-a-dia. Eu pensei que fosse uma empresa feita na hora e diz, qual é o nome aqui? Veste? Pode ser Vestiheróis. Olha que até fica bem. E por acaso ficou bem. Nós assumimos o nome mais recentemente de Vestiheróis Innovation, mas somos uma empresa com mais de 25 anos. Antigamente chamava-se Maxi Fardas, que muita gente já deve conhecer, porque temos realmente uma implementação e um know-how já muito grande. Entretanto, fizemos uma remodelação e esse nome ficou a assumir o papel de, digamos, de bandeira, porque nós ficamos especializados e a levar o saber fazer português de fardamento de excelência para a frente. Então é para muitos anos e é para continuar nesta liderança que estamos a seguir. Bom, então, não sei se tu reparaste, mas enquanto tu estavas a falar para o público, eu fui acender 2 pirilampos. O homem também acende pirilampos enquanto apresenta, já viste? Epá, uma produção é fantástico. E agora, fica da tua parte, vais-me então mostrar 2 modelos que eu creio que sei da Vestiheróis e faça então agora a apresentação dos teus modelos, dos teus top models com roupas da Vestiheróis. Ok, nós vamos concentrar-nos apenas numa pequena parte que é o fardamento dos chapadores florestais. O fardamento dos chapadores florestais vinha com um regulamento desde 2009. Entretanto, em 2022, o ICNF decidiu adotar o fardamento que teve um grande sucesso na Força de Sapadores de Bombeiros Florestais, que o ICNF lançou em 2021, e esse fardamento foi realmente tão bem conseguido, e felizmente que nós pudemos ter uma participação ativa no desenvolvimento e na inovação desse mesmo fardamento, e culminou com a incorporação desses modelos nos chapadores florestais, que é aquilo que nós atualmente vemos nas nossas florestas como o fardamento silvicultura e o fardamento ignífugo. Então eu vou chamar o Filipe. Filipe à recepção. Filipe à recepção. Filipe. Está aí algum Filipe? Fantástico. Olha só para esta comunicação, já viste? Filipe, faz favor. Filipe quê? Pois. Filipe Melo. Apanhaste. Filipe Melo. Filipe Melo, uma salva de palmas, por favor. Calma, Filipe, não é agora, isso é mais logo, Filipe, calma. O Filipe Melo é uma pessoa muito extrovertida que está a usar o fardamento de silvicultura, ok? O que é que importa aqui frisar? O Filipe Melo tem um capacete de silvicultura, que é da marca Steel, que nós gentilmente pedimos, e depois, logo de seguida, tem um dolman de silvicultura cujas características que eu vou frisar principais. O antigo fardamento tinha uma faixa segmentada cinzenta, ou melhor, uma faixa cozida, que tornava o fardamento mais duro. Entretanto, nós incorporamos uma tecnologia que é termoaplicado, que é a faixa segmentada termoaplicada, que permite a maleabilidade e a redução de peso efetivo no fardamento. Que tipo de tarefas é que estas pessoas desempenham? Este fardamento, no fundo, pretende apoiar em todas as tarefas de silvicultura. Este fardamento criou a identidade e é aquilo que é reconhecido como facilmente reconhecido, porque estas cores do amarelo e este verde Pantone foram agora efetivamente adotados, mas já a cor amarela já era muito típica dos chapadores florestais, ok? Calma, Filipe. Ok. Como eu estava a dizer, o dolman, este dolman depois vai incorporar, imagina, saímos de casa, saímos com este fardamento. Depois, em função das tarefas de silvicultura que vamos fazer, poderá haver a necessidade de meter uma perneira de motosserrista, poderá haver a necessidade de meter uma perneira de motorroçadora, ou seja, este fardamento é aquilo que te veste... Modular.
Exatamente. E depois, isto é a base, não é? É a base, que é para criar a identidade. E a identidade nos sapadores florestais, como em tudo, é muito importante. Para criarmos um espírito de corpo, um espírito de missão, porque muitas vezes isto é um trabalho árduo. Para não serem confundidos com incendiário. Tipo, aquele é sapador, não é? Exatamente. Para além disso, este fardamento confere também a incorporação de tecidos com elastano, que é uma inovação. Porquê? Porque atividades físicas plenas pressupõem um tecido confortável e respirável, que é o caso. Isto é um tecido que nós chamamos Cotton Rich, que é algodão poliéster com elastano, e é a primeira vez que nós em Portugal estamos a usar este tipo de tecido num sapador florestal. Anteriormente era um algodão base que tinha uma durabilidade metade deste, ok? Por isso, temos aqui muita tecnologia, temos ali respiros na parte de trás que é para a movimentação. O homem ao trabalhar vai fazer a circulação do ar, esses respiros são muito importantes. Sim, nas costas. Mostrar aqui nas costas. É parecido com os blusões de motas, também tem assim essa. Exatamente. Depois temos também os folos mecânicos amplos para a movimentação e depois temos uma construção ergonómica em que decidimos manter os botões porque temos de contribuir para que os homens possam estar a usar fardamento de qualidade, mas os botões vão permitir o arejamento, ou seja, não pusemos fecho especificamente, ok? Descendo para as calças e vou pedir efetivamente... Não precisas tirar as calças, Filipe, não é para tirar. Filipe, não é para tirar, mas é só para mostrarmos aqui o conceito mais importante. Isto tem uma mudança brutal. Antigamente nós tínhamos a calça. A calça era a calça típica de cinto. O problema é que a calça típica de cinto, ao final de um dia de trabalho, vai marcar, o homem ou a mulher vão ficar com dores nas costas, vão ficar com aquilo que nós comumente chamamos ao final do dia, a primeira coisa que fazemos quando chegamos a casa é pôr nos calções, certo? Porque andamos ali com o cinto a esmagar. Então, abordamos o conceito de calças com suspensórios porque não precisa de marcar a cintura. E este conceito é confortável. Efetivamente muito confortável e vai, para quem compra, muito importante, melhorar a eficiência e a eficácia do trabalho, melhorar o conforto do trabalhador. Isto é tremendamente importante porque as coisas vão aparecer feitas com um sorriso, com outro bem-estar. Depois temos uma joelheira almofadada amovível e temos um fole na parte temos um fole interno que abraça a bota, que efetivamente vai impedir que os canos, que os ramos e que os matos possam entrar por entre a bota e a calça. Estas são as transformações que foram feitas e são realmente as inovações principais que nós decidimos incluir aqui no Silvicultura. Okay? Este verde é um verde Pantone, que nós chamamos o verde florestal, que efetivamente não é confundível com mais nenhuma entidade na floresta. É específico só daquilo que são os chapadores e aquilo que é o ICNF. Filipe, estás confortável? Então pode sair, por favor. Muito obrigado, uma salva de palmas para o Filipe. Muito obrigado. O nosso sapador sexy. Sapador sexy. É o Filipe. E a seguir vai chamar quem? O Miguel. Miguel quê? As pessoas têm apelidos. Aí na cábula, por favor. Miguel Santos. Desculpa. Miguel Santos, vai lá. Miguel Santos. Também com... Muito obrigado, salva de palmas, por favor. O que é que equipa, qual é a tarefa que um sapador florestal com este equipamento fará diferente do outro? Faz diferente. Efetivamente, hoje em dia os sapadores estão cada vez mais a adquirir valências de extinção de incêndios e de não vou dizer, se calhar posso dizer, da parte do combate efetivo. Porquê? Porque os recursos existem e têm as valências através da formação que é dada. O que é que isto significa? Precisavam ter um equipamento moderno, que é este equipamento completamente ignífugo, ok? Mais uma vez, implementamos o Panamá. Este Panamá é feito em tecido ignífugo, o Panamá na cabeça, mas efetivamente também há um Panamá de silvicultura que o Filipe não trazia, mas esse Panamá permite que em tarefas básicas o homem possa estar com a proteção daquilo que é a exposição solar prolongada. Isto é muito importante porque até agora não havia, era só um chapéu simples, só que depois as orelhas, o cachaço sofriam imenso. Então estamos também a proteger o utilizador. Por isso, temos este Panamá que é ignífugo. É óbvio que se for para tarefas de combate efetivo, temos o capacete ignífugo e temos as cócoras que vão complementar este fato. Este equipamento, isto tem alguma resistência ao fogo? Tem toda a resistência ao fogo. Ou seja, isto é aquilo que são as fibras que constituem este tecido, são fibras ignífugas permanentes. A diferença entre uma fibra de ignífuga permanente é que são feitas
eminentemente ignívoros, ou seja, não ardem, pura e simplesmente. E depois temos algumas fibras que são com tratamentos retardantes, mas com as lavagens vão desvanecendo. Isto aqui, o tecido que está aqui é um tecido feito em Portugal, com inovação portuguesa, por uma única empresa que conseguiu patentear e conseguiu ter a exclusividade desse tipo de fibra líder no mundo, e fez um tecido belíssimo, que é um tecido que nós chamamos que é um tecido ripstop, ok? Este tecido ripstop tem também a tecnologia anti-rasgo. Porquê? Quando estás em situações de stress, em progressão no mato, em progressão, aparece um ramo que rasga, aparece um rasgo, e isto evita que efetivamente o rasgo se propague. Daí termos uma grid, tem uma grelha de fios de poliamida que faz anti-estático e ripstop. Características de joelhos, também estou a ver ali, aqui algumas coisas. Isto aqui atrás serve para quê? Isso aí é um DRD, é um sistema de extração. Para puxá-lo? Exatamente. Imagina que... Eu estava a ver aqui, por acaso. Exatamente. Imagina que há um homem que numa qualquer tarefa escorrega e cai e fica lá inanimado. Um colega que está perto pode chegar e, através do drag, do arrastamento, consegue fazer o arrastamento e desviá-lo, porventura, de perigos iminentes. Ou até, efetivamente, com alguma ajuda, alguém nas pernas e ali naquela parte, poder arrastá-lo até mais longe. Por isso, este sistema já é um sistema que nós também já aplicamos em fatos de bombeiros, mas efetivamente foi também incorporado porque nunca se sabe quando é que o perigo está à espreita e pode ser preciso salvaguardar a vida do utilizador. Depois, faixas segmentadas bicolores também, essas faixas que fazem alta visibilidade na parte amarela e faz a retroreflexão na parte cinzenta. Ou seja, este homem está protegido e vai proteger também os outros. Porquê? Vai ficar visível pela alta visibilidade durante o dia e na parte noturna, quando levar uma flashada de uma luz, de um helicóptero, uma coisa qualquer, um holofote, um carro, uma viatura, vai retrorefletir e vai estar em segurança ele e quem vai também não precisa digamos, impactá-lo. Ok? Isto é, digamos, as valências desta parte. Depois, aplicamos também o conceito de suspensórios, porque, efetivamente, o stress térmico é para evitar ao máximo, ok? Por isso continua com os suspensórios, um mecanismo simples, mas muito funcional. E depois temos a mesma, o cone em baixo que abraça a bota. Aqui temos as seções incandescentes que podem subir. E depois temos uma rede 3D, que foi uma inovação que nós incorporamos. Temos uma rede 3D e, Alexandre, vou-te falar isto, que isto é tremendamente importante, porque o feedback que temos tido dos utilizadores é efetivamente um feedback inovador e modificador. Nós pusemos essa rede 3D, que está no interior, é como se fosse um forro. Essa rede é em rede porquê? Para permitir o arejamento e para ser leve, mas ao mesmo tempo impede que, com a radiação, imagina, o fogo está a arder, a radiação brutal, o tecido não arde, mas o tecido está a ferver. E se esse tecido que está a ferver externamente contactar a pele, pode efetivamente fazer a queimadura. Vai acabar, não arde, mas vai acabar por fazer a queimadura. Então nós temos essa rede 3D inovadora que inibe que nas zonas de maior radiação, a parte aqui das pernas, a parte aqui quando estás a fazer a progressão, quando estás a fazer a extinção, que vai queimar aqui na parte do antebraço, tem uma rede 3D que inibe que o tecido externo contacte. Por isso, esta inovação não é só o que se vê, esteticamente o que se vê, porque realmente acho que foi um design feliz, mas muitas vezes é aquilo que não se vê que também faz o trabalho, e a gente está lá, é protegido e nem sabe o porquê, mas funciona. Bom, eu acho que temos mais um modelo feito. Obrigado. Miguel, muito obrigada. E resta agradecer a ti, Manuel, também por este Veste Heróis, pelas pessoas que a vossa empresa veste e que equipa com produtos também feitos em Portugal. Isso é que é o mais importante. É sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Alexandre. Passo então agora aqui. Exatamente. Obrigado. Carlos da ACT, novamente. ACT, volta a referir novamente o que é a ACT. Bom, eu estou aqui, em primeiro lugar, boa tarde. Eu queria agradecer o convite à To Be Forest e à Navigator Company para estar aqui. Portanto, eu estou a representar a Autoridade para as Condições de Trabalho, ou seja, a Inspeção do Trabalho. Então, Carlos, uma pergunta fácil para Queijinho também. Qual é o papel da ACT na promoção da melhoria das condições de trabalho? Depois disto que nós falamos aqui dos equipamentos, o que é que se pode mudar em relação às condições de trabalho de um trabalhador destes? Nós trabalhamos a vários níveis. Trabalhamos a nível informativo
que é o esclarecimento em sessões de sensibilização ou em seminários para passar informação sobre todas as regras de segurança. Trabalhamos a nível inspectivo e a nível de prevenção. Para evitar os acidentes de trabalho, o melhor é trabalhar a nível de prevenção e trabalhar também com a utilização dos equipamentos de proteção individual, com os EPIs, que é o objetivo principal deste evento, que é promover a utilização dos EPIs. Não nos podemos esquecer que os princípios gerais de prevenção são 9 e os equipamentos de proteção individual é a última regra de prevenção. Portanto, até chegar ao EPI, e o EPI é obrigatório no trabalho florestal, mas para complementar a utilização do EPI, que é o último princípio geral de prevenção, devemos também fazer um conjunto de implementações de regras de segurança para evitar os acidentes, nomeadamente a organização do trabalho, a rotatividade das tarefas, as distâncias de segurança que não custam dinheiro nenhum a nível de trabalho florestal, quer dizer, manter os motosserristas afastados uns dos outros pelo menos 2 vezes a altura da árvore evita muitos acidentes, especialmente acidentes mortais. Manter a distância das regras de segurança da utilização das máquinas. Há muitos acidentes que têm a ver com a projeção de madeira que a máquina corta sobre os operadores que estão na área de segurança da máquina. É mais uma regra que não custa dinheiro às empresas. É só não estar presente o operador que não é necessário estar afastado, e também a manutenção das máquinas, a lubrificação das máquinas, e como o meu colega João Ferrando já falou, os operadores terem a formação e terem conhecimentos adequados ao trabalho florestal. Não queria deixar de falar aqui que a ACT, na área da prevenção, desenvolve campanhas, já desenvolveu 3 campanhas, uma delas na área da agricultura e floresta, onde nós temos vários vídeos sobre a utilização segura de máquinas e sobre o abate seguro de árvores. Para que o abate seja seguro é necessário serem definidos os procedimentos de segurança de abate, e esses procedimentos de segurança de abate têm que ser explicados aos operadores e ele tem que os cumprir ao mesmo tempo que usa os equipamentos de proteção individual, porque só assim se conseguem evitar os acidentes. Quando nós atuamos a nível inspectivo, aí é mais complicado. Porquê? Porque aí já normalmente só atuamos após o acidente. Aí já não há nada a fazer, porque o acidente já ocorreu. O que nós vamos fazer aí é fazer a investigação do acidente, quais foram os motivos que conduziram àquele acidente e implementar as regras que o poderiam ter evitado. Mas já não vamos fazer uma coisa que é evitar esse acidente, claro, porque ele já aconteceu. Já está feito. Portanto, esse é o último trabalho que nós gostamos de fazer. Bom, passando novamente aqui a bola João, do ICNF, em relação à evolução. Em relação à evolução, falámos aqui há pouco da formação do ICNF e falamos aqui também dos cuidados a ter e da formação que os trabalhadores têm que ter. Que evolução nos equipamentos ao longo das décadas tiveram e se essa evolução foi realmente visível e em que sentido? Na questão dos equipamentos e na formação das pessoas. Foi fundamentalmente a evolução que houve nos equipamentos, foi uma questão de ergonomia, tanto nas máquinas como nos próprios equipamentos, no sentido de serem mais aligeirados, com um novo tipo de produtos que antes não existiam. Que eram e isto também na perspectiva também da própria formação, claro. Da própria formação também, e porque esses produtos acabam, e por exemplo, umas calças de motosserrista tornam-se muito mais leves, menos quentes, etc., com outros tipos de sistemas. Não é? Portanto, essa evolução tem havido sempre ao longo dos anos e cada vez mais os produtos vão sendo mais adaptados quer às nossas condições, quer nas condições de trabalho, e isso tem evoluído. Porque, para todos os efeitos, há aqui duas ou três questões que continuam a ser bastante relevantes. Uma é o número de acidentes que existem. Os acidentes de trabalho em Portugal continental, para quem não sabe, mas se quiserem saber, entre de 2000 a 2017 nunca foram menos de 200 mil acidentes de trabalho por ano. Números oficiais, ok? E números de acidentes de trabalho, isto é, e acidentes de trabalho é onde há uma relação de trabalho. Fora, no nosso setor agroflorestal, em que há muitos acidentes, como não há relação de trabalho, não estão aqui contabilizados. Só quando há relação de trabalho, isto é, quando eu estou a trabalhar para alguém, é que esses acidentes são contabilizados. E nos últimos anos isso tem sido, e este é o nosso número. O nosso número cada vez mais, e também fruto muito das empresas e das certificações, essa obrigatoriedade
das pessoas terem formação e de terem esse tipo de equipamentos, de algum modo deveria ou acaba por ser como consequência que as pessoas sejam mais utilizadores deste tipo de equipamentos, o que quer dizer que, havendo mais procura, também começa a haver mais outro tipo de ofertas, etc. E essa evolução faz-se naturalmente em função disso, não é? Dessas procuras, dessas novos modos também de verem as coisas. Antes éramos considerados quase como os astronautas e hoje praticamente nós passamos na estrada e vemos o indivíduo todo equipado e diz assim, olha, aqui está alguém que está a fazer um trabalho em condições, é completamente diferente. Está identificada. Nota-se que... Passando novamente só ali o microfone ali ao Carlos. Em relação à evolução também dos equipamentos e da formação, que tipo de acidentes ou como é que tem sido o crescimento dos acidentes na floresta? Que tipo de acidentes? Bom, infelizmente as notícias não são as mais animadoras. Porquê? Porque mesmo em período de pandemia, o setor florestal nunca foi, teve sempre atividade, não foi dos setores em que a atividade económica foi suspensa, como aconteceu com outros setores de atividade, nomeadamente a restauração e a hotelaria. Portanto, a agricultura, a floresta e essa atividade continuou sempre. O número de acidentes em termos numéricos, em termos absolutos, tem vindo nos últimos anos a baixar. Tem-se feito um trabalho bastante significativo a nível de acidentes de trabalho mortais. A nível de acidentes de trabalho graves e leves, aí o número tem aumentado em termos relativos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Por cada 100 mil trabalhadores expostos, o número tem vindo a aumentar nos últimos anos. Isso é extremamente gravoso para a floresta, porque quando ocorre um acidente de trabalho, o acidente tem custos enormes para a empresa, o acidente tem custos enormes para a sociedade e o acidente tem custos enormes para as famílias que podem perder o pai ou a mãe ou que podem perder um filho num acidente de trabalho. Portanto, mas nos últimos anos a tendência tem sido de aumento do número de acidentes de trabalho em termos relativos. Ou seja, não é em termos absolutos o número tem vindo a descer, em termos de número de acidentes por cada 100 mil trabalhadores expostos, tem vindo a subir. Significa que a sinistralidade tem vindo a aumentar. Se calhar também há mais trabalho na floresta, não? Não? Há vários fatores. As máquinas evoluíram muito, são muito mais seguras. O que é muitas vezes difícil é obter trabalhadores com formação adequada para esses mesmos equipamentos. E o setor florestal é um setor em que o trabalho é muito árduo, muito pesado. Há uma grande dificuldade de obter mão de obra e a mão de obra a que a grande parte das empresas recorre é a mão de obra que está disponível, que é a mão de obra estrangeira, que muitas vezes tem uma grande rotatividade na sua passagem pelas empresas, especialmente pelas pequenas empresas. Muitos deles têm dificuldades de comunicação, não percebem a língua portuguesa e também têm dificuldades em obter formação e competências Eu acho que um AI é mundialmente conhecido. AI e UI, isso é, toda a gente sabe que se alejou e que vai haver problemas a seguir, não é? Portanto, aí não há língua que sabe. Realmente, às vezes são azares, más práticas e isso acontece. Em relação ao momento que estamos a passar, a formação, vamos passar mais um momento, neste caso patrocinado pela Steel. Miguel Ferreira, vem aqui para o pé de mim, por favor, ficas aí nesse canto. E o Miguel vai chamar então agora modelos que vão equipar Steel e que são utilizados também. Trocamos para este lado, é mais fácil vir para este lado, Miguel. Força. Olá, boa tarde a todos. E então o Miguel vai chamar o primeiro modelo que equipa Steel e que faz trabalhos na floresta. Quem é o primeiro? Muito bem. Vamos começar então com o Hélder Batista, da empresa HSB Madeiras. Eu vou pedir a vocês... Hélder, uma salva de palmas, por favor. O Hélder vem com a linha de entrada da Steel no que diz respeito a APIs para trabalho com motosserra, portanto a linha Function. Esta linha é a linha que a Steel projetou para o trabalho do motosserrista, claro, as calças classe 1, portanto para 20 metros por segundo, portanto em termos de teste e certificação. Um casaco com laranja chamativo, as botas também da linha Function e luvas anti-corte classe 0, portanto 16 metros por segundo. O Hélder é também guarda-redes de futebol, nas horas livres. Não, quase. Não, por causa das luvas, que parecem luvas quase de futebol. Pode experimentar, são um bocado pesadas, se calhar para essa função. Sim, mas tem que ser, não é? Quem utiliza este tipo de equipamento, que trabalho é que desempenha numa floresta? Assim, a nível de trabalhos com motosserras gerais, portanto, esta linha também pode ser indicada para o trabalho do utilizador hobby, claro, mas a nível de qualquer tipo de trabalho que possa fazer, à exceção do trabalho de arborismo. Tá. Muito bom, Hélder. E é confortável, certo? Também se não for,
É confortável. Ah, muito bem. Então vamos chamar agora o segundo modelo. Muito obrigado, Helder. Obrigado, Helder. A seguir vamos chamar a Teresa Pereira, da To Be Forest. Olá, Teresa. Bem-vinda. Teresa é que sabe. A Teresa traz a linha Function Ergo, portanto, que é a linha seguinte à linha que nós acabámos de ver com o Helder. Traz também o impermeável Rain Tech da Steel, que é um impermeável que cumpre a norma máxima do que diz respeito à impermeabilização. Traz umas botas Function, traz um capacete Function igualmente. E esta linha está preparada também para o trabalho de motosserrista. Aqui no caso, e claro, graças às calças com impermeabilização e com o impermeável da Rain Tech, portanto, para trabalhos em condições de grande umidade. Muito obrigada. Excelente. Obrigado, Teresa. E o próximo modelo? E agora chamamos o José Carvalho, da Castro Carvalho. José, faz favor de subir à passarela. O José Carvalho traz a segunda linha, ou linha intermédia da Steel, que é a linha Dynamic. Este é um conjunto de motosserrista que é um dos mais populares e um dos mais vistos aqui em termos de Portugal, graças às cores mais ligeiras e de certa forma menos estressantes no que diz respeito a calor. Esta linha já traz, no que diz respeito ao anticorte, uma tecnologia nova, um material que é chamado Dynema, portanto já não é 100% Kevlar as fibras de anticorte que utilizam este tipo de roupa, o que significa que, e com muito orgulho a Steel pode dizer que hoje tem calças anticorte que reduzem o peso abaixo de 1 kg, que é um dos problemas que nós Miguel, temos. o que é uma calça anticorte? Quando para uma lâmina, ou o nylon do que corta, é isso? Correto, ou seja, as calças estão equipadas, no caso, estas calças são de desenho A, portanto o que significa que têm proteção anticorte na parte frontal. E significa que o que elas têm são umas fibras, camadas de fibras, 6, 8, 9 camadas de fibras, que estão soltas, portanto são colocadas de forma a que elas estejam soltas. Por exemplo, só chamar a atenção, estas calças ou não podem ser lavadas na máquina, mas não devem ser centrifugadas exatamente para não emaranhar essas fibras. E o que acontece é que quando a corrente da motosserra entra dentro da calça, enrola-se na corrente e no carrete da máquina, travando imediatamente a progressão da corrente. Portanto, dessa forma impede-se o acidente. Quase como se fosse um cabelo mais resistente. Exatamente. Trancaça... Isso mesmo. No caso, este Dynema, este material que eu estou a falar agora, é um material recente, é uma tecnologia bastante recente, e é um material que, para vocês terem uma ideia, apesar da maleabilidade, é 15 vezes mais resistente que o aço. Portanto, estamos a falar de um material mesmo com uma grande resistência, e estando em condições, as calças irão seguramente fazer o seu trabalho. Bem, eu não sei, assim, eu posso falar por experiência. Já assisti a sapadores a trabalharem com equipamentos também vossos, e confesso que no meio de uma mata, com 30 e tal, 40 graus de temperatura, faz toda a diferença certamente ter roupa que seja técnica e adequada para este tipo de situações. O grande desafio geralmente é claramente o calor. Entretanto, a Céu Olaio é muito bem-vinda. Não, a Céu tem vontade própria, é uma mulher com vontade própria, portanto é uma mulher que respeita as boas práticas florestais. Mais nada, exatamente. Enquanto que os colegas estão a almoçar, a Céu está a mandar árvores e a limpar o mato, acho muito bem, Céu. Chama a atenção a duas coisas importantes. Peço desculpa, Alexandre. Força. Chama a atenção a duas coisas importantes em relação ao equipamento da Céu. A Céu vem equipada com equipamento de alta visibilidade, portanto, ou de grande advertência. Ou seja, é material que também está classificado tendo em consideração aquilo que é a visibilidade. Está bem? Todas as peças da Steel de alta visibilidade são classe 2, sendo que utilizadas em conjunto, no caso como a Céu traz o casaco e as calças, são consideradas classe 3, ou seja, significa que ela pode trabalhar desta forma numa zona onde o tráfego seja superior a 60 km por hora. Ela, na verdade, não tem umas calças, isto são umas perneiras, está bem? São umas perneiras com proteção 360, está bem? Portanto, são desenho C no que diz respeito a anticorte. Tem também a tecnologia que nós já vos falámos, portanto, que tínhamos visto na linha Dynamic, que é a tecnologia, então, Avertic com o tal material, o tal Dynema, está bem? Céu, espetacular. Céu, muito obrigado. Estamos todos? Chamamos agora a Verónica Broca Avezuma, que vem da Afloeste. Olá, Verónica, bem-vinda. A Verónica também traz umas perneiras, sendo que estas não são as perneiras de alta visibilidade. As perneiras são uma peça muito importante também, e por que não, no trabalho florestal, do sapador florestal. Muitas vezes trabalha de motorroçador e quando precisa de fazer pontualmente um trabalho com a motosserra, poderá ter
umas perneiras, como é o caso destas 270, para poder fazer a intervenção com a motosserra. Também, também são, claro, indicadas, por exemplo, ao trabalho, ao hobby, claro que sim, para a pessoa que está em sua casa a preparar a sua lenha. Tá bem? Tem também umas luvas da linha Dynamic e um impermeável Duroflex, que é um impermeável também que cumpre a norma superior no que diz respeito à impermeabilidade. Portanto, como podem ver, então, aqui estão então as perneiras que estávamos a falar, as Function 270 da Steel. Então, basicamente, eu posso andar todo nu só com o equipamento obrigado. destes. Não percebi, desculpa. Posso andar todo nu só com o equipamento destes. Exato. Pode ser uma ideia, pode ser uma ideia. Não quer dizer que tenham que fazer. Desde que não esteja frio, não é? Desde que não esteja frio. Muito obrigado, Miguel. Voltamos a seguir Obrigado. para mais um bloco de moda, de floresta na moda. A seguir, vou passar aqui o microfone à Joana. Joana, qual é a estratégia do vosso sistema para promover a segurança no trabalho? Basicamente, o papel da FSC na promoção da segurança no trabalho. Olha, como já também foi aqui referido, as questões de segurança no trabalho estão relacionadas com a componente social do sistema. Não. Acredita, fica bonito. A beleza tem um preço. Exato. E as questões sociais estão relacionadas com o FSC desde a sua criação. Aliás, nós atribuímos, o sistema atribui igual importância às questões ambientais, económicas e também sociais. E, portanto, no sistema FSC passa por fazer uma avaliação de impactos sociais que naturalmente estão relacionadas com o cumprimento quer da legislação nacional, como também de acordos internacionais, como neste caso as convenções fundamentais da Organização Internacional de Trabalho. Portanto, isto tem que, tudo o que esteja relacionado com a aplicabilidade da legislação, quer seja transposta ou quer seja a nossa, no cumprimento destas questões de segurança são basilares para o FSC, mas eu também queria aqui ressalvar, porque nós estamos a falar muito de equipamentos, mas a segurança passa não só pelo manuseamento das máquinas, passa também, por exemplo, por substâncias perigosas. E no FSC temos também uma estratégia para lidar com a questão dos pesticidas, por exemplo. E isto também é importante nas questões relacionadas com a segurança. Depois, falando então aqui também da componente social, eu gostava também de referir que a questão da segurança é bastante relevante, mas também temos aqui outros fatores que são importantes para o direito, para a salvaguarda do direito dos trabalhadores. E estamos a falar aqui da promoção da igualdade de género, que vimos aqui neste desfile, que realmente as mulheres têm... Quem é que manda? É a CEL. Claro. Ação. Mas também de salários dignos e de consulta dos trabalhadores. E isto está muito em linha com a atual agenda para o trabalho digno, que basicamente são medidas que pretendem conciliar a vida familiar, a vida profissional e as questões pessoais. E porquê é que eu trouxe este tema também para aqui? Porque, como o Carlos referiu há pouco, nós temos um grande problema no setor, que é, não sei se já me estão a mandar calar tipo Oscars. Não, acho que é tipo Natal, foi Ok, mas eu ainda queria dizer aqui mais algumas coisas. Podes continuar. Portanto, isto ajuda ao reconhecimento dos profissionais nesta área, e isto é muito importante para que eles se sintam valorizados e que para que queiram continuar também a trabalhar na floresta. Portanto, este tipo de estratégia ajuda a que as pessoas se mantenham na área e que se sentem valorizadas, e eu acho que isso é importante também de referir. Depois, levando a questão um bocadinho também mais para a parte prática, dizer que nós temos desde 2016 uma parceria, uma colaboração direta com a Autoridade para as Condições de Trabalho, com a ACT, e portanto o FSC é conhecido pelas suas regras, continuamos aqui para ditar regras, mas não só, e portanto queremos fazer parte da solução, e a solução passa por levar para o terreno estas questões. E, portanto, também, desde já, convidar todos os presentes para duas ações que vamos desenvolver agora em outubro. Uma em Monchique, dia 19, com a Autoridade para as Condições de Trabalho e com a The Navigator Company, exatamente sobre as questões de segurança no trabalho. E depois, no dia 26, com a Abastena, que é outro grupo que também está aqui presente, onde vamos, em Rio Maior, onde vamos falar de operações, portanto, preparações de terreno, operações florestais de preparação de terreno. Portanto, convidar também, desde já, todos a participarem nestas ações que são muito práticas, para que todos percebam o que é que está associado às questões de segurança quando falamos de um processo de certificação. Muito obrigado, Joana. Vou passar então agora a palavra a Paula Salazar. Paula,
Há bocadinho, desculpa, não falámos da tua sigla. O que é que quer dizer PFC? Bom, eu ia exatamente Já dizer estavas a me isso. falar, não me esqueci. Não. Só que não ia interromper. Pronto, PFC, explica-nos. Então, PFC, também a sigla, Program for Endorsement of Certification Schemes, e, portanto, basicamente o que é um esquema internacional que faz o reconhecimento mútuo dos esquemas nacionais de certificação. O PFC está baseado, tem no seu centro a norma portuguesa para a gestão florestal sustentável e, portanto, o PFC Portugal, no fundo, é a entidade gestora deste processo. Então, por favor, diz-me só, quais são os requisitos normativos sobre a segurança dos trabalhadores? Pronto, só dizer aqui, se calhar um bocadinho antes de entrar exatamente nesse ponto, dizer que o PFC tem requisitos normativos, ou seja, a questão da segurança, da saúde, segurança e condições de trabalho é transversal, ou seja, não é só na floresta, mas é também nas empresas, uma vez que adotamos as convenções da OIT em todo o processo produtivo de um produto de base florestal. Isso é muito importante porque passamos um bocadinho além. Obviamente é a floresta que traz mais acidentes de trabalho, mas também temos muitos e ainda nas empresas portuguesas de base de madeira e, portanto, é também um assunto importante. Em relação aos normativos, dizer que a norma portuguesa é uma norma de gestão e, portanto, a norma de gestão faz aqui alguma diferença porque, primeiramente, define processos e há uma necessidade de identificar os riscos associados a cada atividade e, portanto, há uma avaliação geral do que é que são as atividades a decorrer e, portanto, a partir daí são, então, definidos um conjunto de metas e medidas e processos. Ao nível das condições salariais, e o Carlos falou aqui de uma situação que é importante, a certificação vem trazer também as mesmas condições para trabalhadores temporários ou trabalhadores permanentes e, portanto, isso é uma parte importante da certificação, a questão da igualdade de género e depois tudo o que foi aqui falado, no fundo, que são as obrigações legais e que a ACT aqui referiu com muita minúcia, desde fichas de aptidão que os trabalhadores têm que apresentar, os seguros de trabalho, portanto, tudo isso é verificado em processos de auditoria no âmbito da certificação e, portanto, há de facto aqui uma mais-valia quando associamos estes processos. Por falar neste caso, João Fernandes, ICNF, só esta questão da importância da formação dos trabalhadores florestais no aumento da eficiência desses trabalhos florestais. O que é que essa formação tem diretamente relacionada com a eficácia desses trabalhadores? Já falámos aqui dos equipamentos, já os vimos, mas o grande papel da formação do ICNF na formação dessas pessoas para o melhor desempenho. Não é só do ICNF, o papel da formação em todas as atividades, se quisermos. Não é? Aqui estamos a falar de uma atividade que ela própria tem riscos muito elevados, bastante grandes e com uma intensidade bastante elevada, de modo que a formação é quase que fundamental, certo? É porque é de facto uma atividade com um risco tal que quem não tenha a formação, esse cria um problema grave no seu modo de trabalhar. E isso que reflete-se muito nos acidentes. A título de exemplo, posso-lhe dizer que andará neste momento, por ano, no setor agroflorestal, em cada 15 minutos há um acidente no setor agroflorestal. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é que, por ano, só devido aos acidentes de trabalho, temos mais de 5 milhões de dias que não são trabalhados devido a estarem a baixas resultantes de acidentes de trabalho. Isso significa que também por ano andaremos a gastar à volta 700 milhões de euros por ano só relacionados em custos diretos com os acidentes de trabalho, quer de saúde, quer outros. Se for para os indiretos, multiplicamos isso por 2 ou 3. Portanto, essa é a nossa realidade. Quer dizer o quê? Tudo o que faça, e nós também não temos muita cultura da prevenção. E isso é um problema que é transversal. Basta nós vermos a questão dos acidentes de viação em todo o tipo de acidentes. No setor florestal é um setor que tem umas condições mais complicadas do que o normal. Trabalhamos no meio da floresta, trabalhamos no meio de bichos, trabalhamos com equipamentos perigosos, trabalhamos à chuva, trabalhamos ao vento, trabalhamos também em terrenos inclinados, trabalhamos com uma série de equipamentos que também muitos fatores que influenciam na quantidade de acidentes. Portanto, isso significa o quê? Que as pessoas não têm ou têm muito pouca formação, os riscos são completamente... Eu acho que isso, todos nós aqui presentes sabemos isso,
Há trabalhos que nós podemos fazer não sendo profissionais da área, não temos uma formação específica e é possível desempenhar uma tarefa. Eu posso servir à mesa num restaurante, eu posso fazer algo onde não tenho um risco físico, mas nestes trabalhos florestais, sem a formação, sem o equipamento adequado e sem as normas que devem ser de segurança, pode custar, como o Carlos tinha dito, a vida a uma pessoa e aumentar os acidentes. Eu vou-lhe dar aqui que se calhar não se apercebeu como não está dentro do métier. Quando nós estamos a dizer que aquelas calças aguentam 20 metros por segundo, quer dizer que a motosserra, no modo geral, trabalha a 20 metros por segundo. Pois. 20 metros por segundo quer dizer o quê? Se a motosserra me tocar 1/10 de segundo, fez 3 voltas à corrente da motosserra na minha perna. Portanto, esta é o modo muito claro e até dramático de estar a perceber o que é utilizado deste tipo de equipamento. E uma motosserra, ainda por cima, o corte que me faz não é um corte limpo, é um corte que desfaz. Desfaz o quê? O que apanha. Eu uso o corta-unhas e não tenho esse problema, o corta-unhas funciona bem para mim. Mas o que me interessa é que entendam o porquê disso. Porque toda a gente acha que pode tocar numa motosserra, nem se está a perceber do risco que está ali. Dá cá que eu também pego. Dá cá e isso muitas vezes é um problema. Dá cá um braço também. Portanto, é essa a questão que nós falamos, quer na formação, quer em todo esse tipo de prevenção, dizer assim, não tem equipamento, não lhe toca. Ponto. Isso já é uma base fundamental. Estes processos de certificação, ao exigirem isso, acabam por mitigar um pouco e forçar que as pessoas sabem que são fiscalizadas e isso vai ocorrendo. Enfim, as coisas vão mudando um pouco, mas também dizer de que efetivamente o que está a suceder é que os acidentes não têm estado a diminuir. Muitas vezes formação e tem a ver um pouco com o tipo de players de gente que está a trabalhar neste momento na floresta e, enfim, é o que nós sabemos. E, felizmente não é o nosso caso, nós temos equipamento e por isso vamos tocar. E chamo aqui novamente Miguel Ferreira. Agora, anda para este lado, anda para este lado. É o cabo. Então vamos voltar novamente a mostrar mais uns modelos que se pode utilizar em trabalhos florestais. Força, Miguel. Bom, cá estou outra vez, então. Vamos chamar então o Carlos Mesquita, da Madeiras Mesquita Limitada, primeiro que tudo. Sendo que o Carlos então traz um equipamento da linha Advance, que é a linha Advance Protect MS. Portanto, esta linha é a linha completa. Há pouco vocês viram as perneiras de alta visibilidade. Neste caso, este é mesmo o equipamento completo de alta visibilidade. Exatamente este conjunto que vocês veem neste momento representa exatamente o que eu estava a dizer em termos de classe de visibilidade, portanto, classe 3 de visibilidade, portanto, para tráfegos superiores a 60 km por hora. Portanto, classe 2 a peça isolada, classe 3 então as peças em conjunto. O que temos também em termos de botas, temos as botas GTX, que têm a membrana Cortex, que para quem não conhece é uma membrana que permite a transpirabilidade do pé, não colocando em causa a impermeabilidade da mesma, está bem? E temos também o capacete, no caso este capacete é um capacete especial, é o capacete com Bluetooth, portanto é o capacete Advance que pode fazer um emparelhamento com o nosso smartphone de forma a que possamos comunicar sem ter que retirar o telefone do bolso, sem qualquer problema, está bem? Portanto, Carlos, obrigado desde já. Obrigado, Carlos. E temos mais duas pessoas, no caso vamos chamar o Sr. José Pereira da Madeira Transfa. Sr. José, vamos a isto. E agora vamos passar para o motorroçador. E agora o que temos aqui é também de alta visibilidade, portanto as calças Protect FS de alta visibilidade com o casaco vente. Aqui estamos a falar de roupa e chamamos a atenção para o facto de termos uma viseira e não um capacete e uns óculos de proteção, sendo que temos as botas Worker. Este é o equipamento que a Steel tem de alta visibilidade para trabalhos com um motorroçador. Sr. José, obrigado e um abraço. Muito obrigado, Zé. E vamos fechar então com o Fábio Soares da APAS. Fábio, vamos a isto? E o Fábio traz também dentro da linha de trabalho com o motorroçador, traz as calças Tri-Protect FS, portanto são umas calças especiais que a Steel criou, no sentido em que elas têm 3 proteções individuais de trabalho com o motorroçador, para além da proteção contra projeções, que é o normal quando trabalhamos com o motorroçador, graças aos ricochetes que nós vamos tendo com o trabalho. Temos também 2 inserções, no caso joalheiras e caneleiras inseridas nas próprias calças, facilitando toda a mobilidade e toda a necessidade de movimento que neste caso, o trabalhador florestal necessite. Tem também, neste caso, o casaco vente de alta visibilidade, que nós também já tínhamos visto com o Sr. José. Fábio, muito obrigado. Miguel, antes de chamarmos o resto dos modelos aqui ao palco, diz-me só mais ou menos assim por alto quantos modelos é que a Steel tem?
Em termos de roupa, nós temos 3 gamas principais, como eu disse há pouco. Portanto, nós temos a linha Function, a linha Dynamic e a Advance, sendo que ela, claro, está organizada em relação E cada uma para qualidade-preço. diferentes tipos de trabalho em floresta e não só. No geral, trabalho florestal. No caso, estamos a falar de trabalho exclusivamente florestal. Portanto, é trabalho... Então, pronto, vamos chamar então os nossos modelos. Vamos a para isso. terminarmos aqui este desfile. Chamamos todos então aqui ao palco, por favor. Todos ao palco, por favor. Hoje... Sim, é hoje. Se quiserem vir hoje. Mas vêm hoje, não é? Era hoje que vinham. Vinham hoje, afinal. E vamos ver os modelos todos novamente. Uma grande salva de palmas para eles. Espetáculo. Queria agradecer, chegar ao final de mais um evento Floresta na Moda, agradecer a todos os modelos aqui presentes, às marcas, ao nosso painel de oradores e agradecer a vossa participação e muito obrigado por terem vindo. Somos todo produto da Steel Portugal, está bem? Já tenho... E agradecer ao Carlos, à Paula, ao João e à Joana. Muito obrigado pela vossa opinião, pelas vossas aprendizagens a este grupo. Muito obrigada e até à próxima. Obrigado em nome da Steel também a todos vocês. Um abraço a todos. Obrigado.